13h08 em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Tivemos uns dias bem friozinhos por aqui, não? E, puxa vida, que pena, né? O encerramento da festa de Santo Antônio ficou prejudicado com isso. Acho que não foi Santo Antônio que mandou essa chuva, né? A chuva acontece porque acontece, faz parte, né, da nossa vida aqui, mas foi uma pena, porque realmente impediu, né, as pessoas de irem à procissão, acabou não acontecendo o show aqui na praça, enfim, não fechou, né, não fechou a festa da maneira como foi projetada, né? E com certeza isso deve ter prejudicado algumas pessoas e, enfim. Mas é isso, né? As coisas são como são, né? Não tem coisas que a gente não tem nenhum controle sobre elas, não é? E aí a gente precisa também aceitar isso, lidar bem com essa realidade, né? Neuza queria saber, né, qual que era o assunto hoje, como ajudar uma mulher agredida pelo parceiro. Porque ainda é uma questão muitíssimo séria, né, no cotidiano brasileiro, a questão da violência doméstica. Ainda melhorou a situação como um todo? Melhorou, sim. Depois da Lei Maria da Penha, muita coisa melhorou. Acho que as mulheres começaram a ganhar, né, empoderamento do seu direito, né, de proteção, do seu direito, né, de não ser agredida, de ser bem tratada, enfim, e de pedir ajuda, de fazer denúncia. E as pessoas também à volta começaram a ganhar mais força, mais coragem para denunciar, porque é muito triste a gente denunciar uma pessoa, né? Mesmo que a gente saiba que essa denúncia não vai ser publicada, né? O seu nome não vai aparecer nessa denúncia, mas é muito duro dentro da gente mesmo, né? A gente ter que colocar essa pessoa dessa maneira numa denúncia, mas é necessário que se faça, né? Porque muitas vezes a mulher que está sendo agredida, na maior parte das vezes, ainda não tem coragem, né, de pedir ajuda, porque sempre tem ameaças, sempre tem uma série de impedimentos e de dificuldades para que ela faça isso com tranquilidade e com confiança, né, de que realmente ela vai ser ajudada, né? Tem filhos envolvidos sempre, enfim. Mas é necessário que se faça essa denúncia. É necessário que a gente aprenda a pedir ajuda, né, para que realmente essa família volte a ter paz, a ter saúde, né? Todo mundo consiga viver de uma maneira digna. Não é possível mais isso acontecer, né? Faz parte de uma cultura que tem que ser transformada, né? Essa cultura da palmada, essa cultura da mulher tem que apanhar, é coisa do passado. Ela tem que morrer, mesmo e ser enterrada, né? Nada justifica esse tipo de atitude. Então vamos aprender um pouquinho mais como que nós, né, cidadãos, podemos participar e ajudar uma pessoa que a gente sabe que está sendo agredida pelo parceiro. Há uma lei e órgãos públicos criados especificamente para garantir os direitos de vítimas de violência doméstica. Mas o apoio de pessoas queridas é fundamental para que essas mulheres tenham forças para enfrentar e vencer esse trauma, essa batalha. Escutem bem, 1 em cada 3 brasileiras foi agredida nos últimos 12 meses. 1 em cada 3 brasileiras foi agredida nos últimos 12 meses. São muitas mulheres, né? Muitas. 1 em cada 3. 2 a cada 3 pessoas presenciaram agressão à mulher no mesmo período. 2 a cada 3 pessoas
presenciaram a agressão à mulher no mesmo período. O agressor, de uma maneira geral, era conhecido das vítimas em 61% dos casos. 43% das agressões ocorreram em casa, dentro do ambiente doméstico. Sério, né? Muito sério, né? O lugar que é o lar, né? O seu lugar de suporte, de proteção, de conforto, que é a casa, né? O lar, é exatamente onde acontece a maior parte das agressões. É muito ruim isso, né? Não é lugar, nenhum lugar, né? Nem na rua, nem em casa. Mas dentro de casa, então, é uma coisa assim que deixa a gente profundamente traumatizada, né? Dentro da nossa própria casa, a gente ser agredida, né? Nossos filhos presenciarem isso, é muito triste. Então vamos ver quais são os sinais, né? Sua amiga sumiu dos círculos de amizade de forma um tanto repentina, sem se justificar. Quando vocês se encontram, ela apresenta sinais de tristeza ou melancolia, mas não tem vontade de falar a respeito disso. Ela costuma fugir de assuntos pessoais e insistir em trivialidades só para mudar o rumo da conversa. Esses podem ser sinais de que ela está sofrendo algum tipo de violência física ou psicológica da porta de casa para dentro. Evitar o assunto é uma forma de mentir para si mesma, dizendo que o problema não existe. E isso ainda existe, a pessoa ainda resiste a admitir que aquilo é verdade, que está acontecendo mesmo, né, dentro da casa dela. Então, se você observar esses sinais, né, uma amiga que de repente parou de circular, né, nos meios que sempre circulou junto com você, ou que tenta sempre desconversar quando pergunta como está tudo em casa, ou que tem um estado, uma aparência melancólica, triste, ou marcas no corpo, e quando você pergunta alguma coisa, e tá aí, eu estou achando você muito triste, ela sempre dá um jeito de desconversar. Comece a desconfiar dessas atitudes, né? É provável que ela esteja mentindo para si mesma e querendo esconder essa realidade muito difícil. Saiba ouvir. Por ser uma situação muito humilhante e emocionalmente destrutiva, é muito difícil que uma vítima de violência doméstica conte tudo o que está enfrentando. Por isso, se sentir que há uma angústia presa dentro da potencial vítima, mantenha um canal aberto entre vocês. Insista quantas vezes achar necessário, porém, evite frases intimidantes como há algo errado com você. Gente, a pessoa já está passando por uma situação super humilhante, constrangedora, difícil. Aí a gente chega, né, o pai, a mãe, a melhor amiga, a irmã, eu acho que tem algo errado com você. Fala a verdade, é mais difícil ainda, né, da pessoa se abrir. Ou você parece estar mal. Prefira ressaltar que você está percebendo a pessoa um pouco diferente e que, se necessário, você está ali para assisti-la, para ajudá-la. Pergunte para ela que você está percebendo isso. Se tem alguma coisa que você possa fazer para ela se sentir melhor, para ela se sentir mais confortável, né? Se ela está precisando de algum tipo de ajuda, ofereça, né, ajuda. Terceira sugestão, não menospreze. Se a vítima finalmente se abrir com você, não questione a gravidade da situação. Não diga, por exemplo, que uma agressão verbal é menos grave do que se fosse física, porque não é, né, minha gente? É menos grave. Vocês acham que uma agressão verbal é menos grave do que uma agressão física? Não é. Né? É tão grave quanto, às vezes pode ser mais. Então não menospreze. Tampouco sugira que há uma solução simples.
porque não é simples. A saída aqui é empatia. Ouvir com atenção, estimular a vítima a fazer uma denúncia na delegacia da mulher e, se preciso, dar amparo maior para que ela possa sair de sua condição, como ceder um quarto da sua casa que esteja livre. Assim, ela sabe que pode confiar em você e encontrar segurança em uma rota de fuga, caso necessário. Então, se for possível, qualifique, o que essa pessoa está trazendo para você nesse momento que ela conseguiu se abrir. E, na medida do possível, ofereça para ela uma solução, uma rota, uma possibilidade de proteção, porque, se for necessário, ela sabe que pode contar com uma segurança maior perto de você. Conheça a lei. A Lei Maria da Penha é a ferramenta mais importante para proteger mulheres que sofrem de violência, com a violência doméstica, de natureza física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Todas essas formas são formas de violência doméstica, viu, minha gente? Não importa, qualquer uma delas. A denúncia pode ser feita de maneira anônima pela Central de Atendimento à Mulher. Basta indicar 180. Este é um número que deve estar assim escrito na porta da geladeira, num lugar bem visível, bem acessível, para que, se alguém precisar fazer uma denúncia rapidamente, lembre-se desse número, que é a Central de Atendimento à Mulher, 180. Numa delegacia da Polícia Civil, ou mais especificamente numa delegacia da mulher, que é o ideal. O agressor pode ser preso preventivamente se houver risco à integridade física ou psicológica da vítima e dos filhos, caso tenha mais gente em casa, lógico. Para saber mais, acesse essa cartilha bit.ly/cartilha LMP, LMP em letras maiúsculas, tá? Esteja junto. Acompanhe a vítima até a delegacia. Gente, nessa hora que é muito difícil, você ter uma pessoa junto com você faz toda a diferença, mas toda a diferença mesmo, Mesmo que você vá apenas junto, sem dar nenhum depoimento, mas só a presença de alguém realmente com a vítima já é tudo de importante para a vítima. Se ela não puder pagar por um advogado, deve buscar a ajuda da Defensoria Pública no Fórum. Após a denúncia, como o Estado não oferece amparo financeiro à vítima, nem mesmo se for dependente do agressor, vale oferecer um empréstimo, um espaço onde a pessoa possa morar temporariamente e apoio para buscar um emprego. Se ela correr risco de vida, pode ser direcionada para uma casa-abrigo, onde é possível ficar gratuitamente por um período de até 180 dias. Você pode se informar melhor sobre isso na Delegacia da Mulher da sua cidade, da nossa cidade aqui. Apoie a cura. Essa situação é uma situação de doença familiar, Um companheiro que sistematicamente agride sua companheira, ele está fora do seu centro de equilíbrio, e uma mulher que se submete a isso também. Ainda é uma ferida grande dentro da nossa cultura. Então a gente tem que ver uma forma de apoiar para que isso seja realmente curado. Para se recuperar do trauma, a vítima vai precisar de tratamento psicológico garantido pela Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. É preciso procurar a Vara da Família, os Centros de Referência de Atendimento à Mulher, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, CREAS, ou os Centros de Referência de
assistência social, o CRAS. Paralelamente, o apoio de um amigo continua fundamental. Um amigo e da família, né? É importante, por exemplo, que a vítima ouça que não teve culpa pela violência que sofreu. Essa é a história da nossa cultura ainda, né? Grande parte das mulheres ainda acredita, e os homens, né, reforçam isso, que é assim mesmo, que é isso que tem que acontecer, que o homem é dono da mulher, né, e que ela mereceu apanhar e que ela deve ficar nessa situação, sim. Ainda tem mulheres que acreditam que isso é verdade. Ainda há homens que acreditam que isso é verdade, que eles são senhores, donos das suas mulheres. Não, não são, né? Então, é preciso que essa ferida grande que tem na nossa cultura seja curada. E todos nós, à medida do possível, devemos participar, né? Conversando com os nossos jovens em casa sobre isso, mesmo numa casa onde não exista violência doméstica, né? Para a gente compreender e ir desmanchando essa cultura. Desmanchar uma cultura de violência, gente, demanda um trabalho em todas as famílias, mesmo naquela família na qual aparentemente não existe nenhuma violência. Vocês se lembram sobre o que nós conversamos aqui, né, na segunda-feira? A questão da violência na linguagem, né, na forma como a gente se comunica. A violência, na verdade, ela vive dentro da gente. Ela faz parte da nossa história, porque nós crescemos dentro de uma cultura que aprendeu isto, ainda que a gente não tenha vivido violência dentro de casa, mas existe uma cultura toda, né, que criou esse tipo de comportamento num grupo grande de pessoas. Então, para a gente desmanchar, a gente precisa começar compreendendo que essa violência, em primeiro lugar, está dentro de cada um de nós. Que é necessário, primeiro, que a gente reconheça que nós temos essa sementinha da violência dentro de nós e que a gente vá trabalhando, primeiro, para aceitar e para modificar essa atitude, que pode, de repente, vir à tona, né? Exatamente na forma como a gente se comunica com o outro. E isso acaba gerando no outro também esse sentimento, né? Essa raiva. E essa é a sementinha que vai gerando a violência. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, né, de olhar a qualidade de comunicação que nós temos dentro da nossa família. O que falamos para os nossos filhos, para o nosso companheiro, para a nossa companheira? Como falamos isso? Em que tom, né? Com que palavras? Quanto que eu ouço as necessidades daqueles que dependem de mim, né? Meus filhos. Quanto eu ouço? Quanto eu respeito? Quanto eu posso compreender? Né? Quanto eu posso dialogar com o meu filho a respeito disso? Óbvio, todas as crianças, de repente, hoje em dia, ainda mais com a mídia tão poderosa como é hoje, as crianças se acham com direito a necessidades que não são necessárias, né? Um tênis de R$ 950. Não, a gente tem necessidade de um tênis bom, né? Que dure, que, enfim, agasalhe o nosso pé sem machucar. Mas nós não temos necessidade de um tênis de R$ 950, não é verdade? Nós não temos. Nem não temos. Uma criança não tem necessidade de um celular de R$ 600, tem? Não tem. Então, o bom senso aí vem do pai, da mãe, de saber explicar, meu filho, olha, eu até tenho esse dinheiro, mas eu não concordo, não é isso que eu quero dar para você, não é isso que você precisa realmente. Eu até entendo que você queira, mas um celular eu vou dar para você só quando você tiver tantos anos, porque aí realmente você vai poder fazer bom uso e eu vou estar junto com você, te acompanhando. Por enquanto, não. Por enquanto, você vai usar o celular para fazer um joguinho, né? Ou um tênis desse, quando você puder comprar o seu tênis, né? Com esse dinheiro, você compra.
Mas eu não vou dar do meu dinheiro R$ 950 para você comprar um tênis. Não vou, querido. Você pode ter um tênis bom por muito menos do que isso. Então, mas é a gente que tem que ponderar. Nós, como provedores, é que temos que ponderar para essa criança o que realmente é necessário e o que nós podemos fazer e o que nós queremos fazer também. Porque tem coisas que a gente até pode fazer, mas a gente não quer. Porque a gente não acredita que isso seja um valor absoluto, não é? Mas, de qualquer maneira, é isso. A maneira como a gente vai fazendo circular uma comunicação onde você realmente ouve a necessidade do outro e responde a ela com atenção, dando importância ao que o outro necessita, né, o que o outro está precisando, isso é que é o mais importante sempre, para que a gente vá mudando essa cultura, né, para uma comunicação não violenta e para atitudes, né, não violentas. Bom, tem duas falas aqui no final do artigo e eu quero ler para vocês. Ajudei minha mãe, escutem bem, a denunciar o meu pai. Imagina como deve ter sido difícil para essa filha, né? Ajudar a mãe, ainda que ela reconheça, mas é sempre difícil, né? Para uma filha denunciar o pai. Mas ela viu que a mãe estava precisando de ajuda. Escutem bem. Eu tinha 9 anos quando levei minha mãe à delegacia pela primeira vez para que ela denunciasse uma agressão do meu pai. Grande menininha, hein? Corajosa. Com medo, ela acabou retirando a queixa. No decorrer dos anos, me mantive ao lado dela, lembrando que não precisaria viver daquela forma. Assim, ela teve coragem para denunciar novamente a violência e finalmente se separar. Percebe como é difícil? Né? Mesmo contando com a ajuda ali da filha, da criança do lado dela, mesmo percebendo que era, né, não tinha necessidade, não tinha nada que justificasse ela viver daquela forma, ela custou anos para conseguir ter força para se separar. 2 amigas foram minhas testemunhas. Fui casada por 25 anos. Decidi me separar quando meu marido tentou me agredir e ameaçou me matar. Mesmo que a Lei Maria da Penha diga que não é necessário, a delegacia onde fiz a denúncia pediu testemunhas. Não é necessário, viu, minha gente? Mas essa delegacia pediu testemunhas. 2 amigas se prontificaram porque elas cuidavam dos meus filhos quando a situação ficava violenta demais. Ter alguém que me escutasse, acreditasse em mim e corroborasse minha acusação foi o fator mais importante para eu superar esse episódio na minha vida. Então, mesmo que não seja, né, necessário você contar com testemunhas, né, com esse apoio nesse momento, é uma coisa muito preciosa, né? Muito preciosa. E quando a gente é amiga, né, a gente se coloca à disposição, pensando sempre nesse bem maior que há de acontecer, não só para a vítima, né, mas para a família inteira. Então, esse é um assunto que volta e meia a gente vai trazer aqui, enquanto estiver acontecendo ainda violência doméstica nesse país, como ainda acontece, né? Só para a gente lembrar que é possível sempre a gente ter alguma atitude positiva, cuidadosa, né, amorosa com relação a essa mulher que é agredida. E lembre-se sempre, 180, que é a central de atendimento para a mulher, tá? O outro assuntinho bom, desafio da gratidão. Você já agradeceu hoje? Já? A gente pensa às vezes, né, que a gente... porque a gente fala tanto obrigado, 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 mas dizer obrigado é diferente da gente falar eu agradeço. Experimente para você sentir a diferença. Por conta do meu jeito extrovertido e entusiasmado, não do meu, eu gostaria de ter, na verdade, um jeito mais extrovertido e entusiasmado.
mas da pessoa que escreve o texto, né? Meus amigos costumam dizer que eu sou a pessoa mais feliz que eles conhecem. Mas, ultimamente, uma série de pequenos conflitos familiares, o estresse de mudar de casa e algumas crises psicológicas estavam me deixando reclamona e muito mais pesada. Por isso, a proposta dessa revista, onde está escrito esse texto, que é a revista Sorria, que é uma revista que eu recomendo, que é maravilhosa, maravilhosa. Você não perde nada dela. E ainda ajuda, né? O Instituto Ayrton Senna e o Hospital do Câncer de São José dos Campos. Por isso, a proposta da Sorria me pareceu uma grande e oportuna coincidência. Eu deveria passar 3 semanas resgatando as coisas boas da minha vida e tentando ser mais grata por elas. Não me pareceu exatamente um desafio, mas sim uma forma de recuperar uma rotina que já havia sido mais regada a sentimentos positivos. Gente, não há quem não passe por um período desse na vida, né? Um período que você tem uma baixa, né, na sua vida, ou emocional dentro de casa, ou por conta de mudança de emprego, por conta de doença familiar. Dá sim, né, uma mudada na qualidade da energia da gente. E daí a gente fica mesmo mais reclamona, mais negativa, menos entusiasmada. E daí foi quando surgiu para ela, né, essa sugestão de que ela passasse 3 semanas apenas olhando para as coisas positivas da vida dela, né, e podendo agradecer. Comecei pela tarefa mais difícil, me afastar temporariamente de algo de que eu gostasse muito. A ideia era perceber e valorizar o que eu tenho de precioso, mas que considero como básico garantido. Por exemplo, chocolate, café, minha série favorita? Não. Escolhi ficar sem falar com o meu melhor amigo. Olha que coisa difícil que ela fez, hein? Que escolha puxada. Escolhi ficar sem falar com o meu melhor amigo. Eu sabia que ia sentir saudade, mas não estava pronta para a profunda sensação de desamparo que me atingiu minutos depois de nos despedirmos. Foi como ter um elástico amarrado no dedo. A cada impulso de me comunicar com meu amigo, eu me lembrava de como era sortuda por tê-lo ao meu lado e de como seria difícil ficar 20 dias sem sua presença. 20 dias em que eu também deveria ficar atenta à minha irritabilidade. Para cada reclamação que eu fizesse, precisaria encontrar pelo menos uma razão para ser grata como contrapartida. Olha só que coisa difícil. Para cada reclamação que ela fizesse, ela precisaria encontrar pelo menos uma razão para ser grata como contrapartida. Ok, não pode ser tão difícil. E comecei. Se reclamava do calor, me obrigava a admirar o lindo céu azul do verão. Se a fila do supermercado demorava, lembrava que estava comprando ingredientes para as minhas receitas favoritas. Se os amigos se atrasavam, dizia para mim mesma que em breve iríamos nos divertir juntos. Contando assim, parece incrível, mas a verdadeira sensação era de que aquilo tudo era extremamente forçado. Fiz uma rápida busca na internet e vi que os métodos usados nas dezenas de desafios de gratidão relatados em sites e redes sociais sempre esbarram nessa lógica. Um dos exercícios pedia para apontar uma coisa boa para cada letra do alfabeto. Revirei os olhos. Qual é o sentido de mergulhar em fingimento para se mostrar grato? Levei essa angústia para o consultor de desenvolvimento pessoal, Fabiano De Ferrari. Para minha surpresa, ele disse que forçar a gratidão é parte do processo para integrá-la ao nosso dia a dia. Forçar a gratidão é parte do processo para integrá-la ao nosso dia a dia. Interessante, né? Essa visão.
que é a mesma daquela da alegria. É o exercício da alegria, ou o exercício da gratidão. Por isso que fica essa coisa assim, que parece que é forçado, né? Mas é um exercício. É questão de exercitar o cérebro, explicou o psicólogo. No começo, a disciplina é muito mais importante do que a motivação. Fiquei chocada. Então quer dizer que o hábito de forçar um sentimento faz com que com o tempo, ele exista de fato? Nesse caso, sim. Assim como no caso da alegria. Por conta daquela aprendizagem do cérebro, vocês lembram? Fabiano disse que o problema vem dos nossos ancestrais. O pessimismo fala mais alto no cérebro dos seres humanos devido ao nosso instinto de sobrevivência. Imagine que na Idade da Pedra, ser capaz de considerar que algo ia dar errado era questão de vida ou morte, com certeza. As condições eram terríveis, né? As condições mudaram, mas o cérebro ainda não. Por isso, para sermos mais otimistas, precisamos reconfigurar a nossa mente. A gratidão tem que ser uma decisão proativa. Temos que encontrá-la até nos momentos ruins, alertou meu consultor. Ouvir isso foi muito importante. Até então, eu estava usando um método relativamente fácil. Anotava em um calendário uma coisa boa que havia acontecido naquele dia. Na segunda semana do desafio, mudei minha forma de agradecer. Cada vez que me lembrasse de algo pelo que me sentia grata, escrevia em um papel e o grudava na geladeira. Com ou sem espontaneidade, me levantei da cadeira muitas vezes por dia para registrar pequenas alegrias. Ter dado fim à pilha de louça suja em cima da pia, uma nova música favorita ou um vídeo hilário que tinha visto na internet. Acredite, foram essas trivialidades que me salvaram no pior dia de todo esse período. Depois de um momento difícil vivido por causa de uma briga entre meus pais, liguei para minha irmã e vi com clareza coisas positivas surgindo no meio do furacão. Que bom ter uma cúmplice me consolando. Dei até umas risadas durante o nosso telefonema. Naquele mesmo dia, assei biscoitos para oferecer a mim mesma algo confortante. A receita foi um sucesso e meu humor melhorou genuinamente. Entendi que a gratidão exige um ambiente fértil para germinar. A gratidão exige um ambiente fértil para germinar. Aliás, eu acho que tudo, né? Especialmente essas qualidades que a gente de repente se dá conta que nós precisamos alimentar, nutrir, né? Quanto mais o ambiente for fértil, mais elas têm espaço realmente para germinar e crescer, né? É preciso treinar o olhar e saber que esse sentimento está camuflado em tudo que nos cerca. Basta procurar. Depois de buscar tantas formas de remediar minha tristeza, constatei que anotei mais gratidões no meu dia ruim do que em qualquer outro momento desse desafio. Ao notar a diferença que o meu fingimento, entre aspas, inicial havia feito, fiquei animada. E a partir daí tentei adestrar meu cérebro para ver como poderia acrescentar gratidão a qualquer ocasião do meu dia. Uma atitude que fez muita diferença e que vou tentar usar para sempre é substituir as negatividades cotidianas por agradecimentos. Eu acho que esse é um bom jeito da gente começar, não? Um ótimo jeito de se começar. Porque dessa maneira a gente vai fazendo essa contrapartida. A gente percebe a negatividade e em cima dela a gente já põe uma coisa positiva. Pronto. Um jeito muito legal da gente ir aprendendo de uma forma muito, muito construtiva. Não é verdade? Bom, são 13 horas e 43 minutos. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix
E Ângulo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês e até sexta-feira. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Ângulo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá.